seguir. A gente tem feito um trabalho, pessoal, que já tem bastante tempo, buscando congregar setores da sociedade brasileira dispostos à defesa do interesse nacional, da precedência do interesse nacional, ultrapassando a questão, inclusive, de nomes em relação à liderança política, buscando muito mais a criação de convergências e de projetos de médio e longo prazo que devem, na realidade, criar, no meu entendimento, a condição para o Brasil se proteger de tudo que a gente está vendo nos últimos tempos, inclusive muitos elementos no próprio governo brasileiro têm, de alguma forma, dado eco a essa denúncia da tentativa de interferência do que muita gente chama de globalistas na cena política do Brasil. E, naturalmente, a gente cobra que haja coerência em relação ao discurso e em relação à prática. Eu vejo com muita preocupação, e por isso quero compartilhar com os senhores, a ideia de que não seja importante, por exemplo, para o Brasil, o desenvolvimento de matriz tecnológica, de tecnologia nacional, de conteúdo nacional, seja para a indústria do petróleo, seja para a indústria do gás, seja para a indústria química, petroquímica, farmacêutica. Eu acredito que nós temos, sim, que criar uma estrutura, uma cultura nacional que diga respeito à capacidade do Brasil gerar, a partir das suas próprias condições, de maneira independente, gerenciar o exercício da sua própria soberania. E a coerência é importante. A coerência é importante. Então, na realidade, não se trata de uma questão de disputa política, não se trata de uma questão de disputa, como eu fiz um post, por exemplo, falando a respeito dessa visita do Elon Musk ao Brasil, e fui ao Twitter dizendo da minha preocupação em relação ao que daí pode advir, e o que eu recebo como resposta, então vote no Lula, então vote no Ciro. Não se trata de uma questão, não se trata de uma questão em relação ao governo de turno. Se trata de uma construção de premissa para o exercício da soberania nacional que valorize o conteúdo nacional, que valorize que, para, por exemplo, o monitoramento da Amazônia, se instituam condições a partir das quais o Brasil não esteja sujeitando a sua soberania a nenhum tipo de tergiversação ou de facilitação. Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, que não existe a ideia de que sem Estado Nacional nós possamos ter tranquilidade. Vejam o que está acontecendo na Ucrânia. Vejam o que aconteceu no Iraque, o que aconteceu na Líbia, o que aconteceu no Afeganistão e na antiga Iugoslávia. Se existe ideologicamente uma demanda contra a ideia da presença do Estado, ou na crença de que todo Estado é corrupto e que todo brasileiro também não tem a condição de administrar seus próprios, então vamos fechar o país e vamos entregar para alguém, vamos dar chave para os Estados Unidos, vamos dar chave para a Alemanha, para a Rússia, para a China, vamos dar chave para alguém e vamos embora. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Então, Wilson Rezadori, eu também estou muito preocupado. Eu estou preocupado porque quando a gente verifica quais são as notícias que estão sendo veiculadas, a gente percebe o seguinte, que esse programa Conecta Amazônia, né, que foi anunciado pelo bilionário hoje, no encontro que teve com o presidente Bolsonaro em um hotel aqui na região de Porto Feliz, no interior de São Paulo, vem acompanhada de assuntos também relativos a iniciativas tecnológicas para o que eles chamam de proteção da Amazônia, que inclui o uso de satélites para levar internet e monitoramento, sob a alegação de que esse monitoramento teria o objetivo de fiscalizar o desmatamento na região. Segundo o próprio governo revelou, esta reunião já estaria, na realidade, prevista para que tivesse ocorrido no mês de março e não teria ocorrido em razão do conflito na Ucrânia. Nós acabamos de receber a visita da secretária Nuland, que teve uma atuação muito forte na Ucrânia recentemente. E o que foi dito hoje de maneira oficial nesse encontro é que o Musk já teria autorização para colocar inúmeros, milhares de satélites na Amazônia, mas que até aqui nenhum contrato teria sido assinado. A questão é, se uma pessoa, não é,
que tem as características políticas, que tem a ideologia, as ligações, eu não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor, que tem o Elon Musk, tem a confiança do governo brasileiro para instituir todo esse sistema de controle e de monitoramento, como é que fica, então, a ideia do exercício da nossa soberania? Qual a diferença entre o Elon Musk e o Macron? Por que vocês estão aqui no chat, eventualmente sem compreender a mensagem que a gente quer passar, já estão criticando de maneira priorística? Qual a diferença entre o Elon Musk e o Macron? Eu pergunto aos senhores que foram tão críticos, muitas vezes, das falas do Macron em relação à Agenda Verde, à Amazônia, em relação ao que chama de necessidade de defender os direitos humanos no Brasil. Qual é a diferença entre o Biden, o Macron e o Elon Musk? Ou as pessoas perderam completamente a noção? Bom, minha preocupação basicamente é a seguinte: se nós aqui em uníssono criticamos a tentativa de interferência de Macron, de Biden, inclusive muitas vezes mostrando absoluta solidariedade a falas do governo brasileiro, que eventualmente geraram críticas por setores da sociedade que nos viam na defesa do Bolsonaro e não na defesa do governo brasileiro. E, como eu digo, eu não faço defesa nem do Bolsonaro, nem do Lula, nem do Ciro, eu faço defesa do Brasil. Eu faço a defesa do Brasil. Então, é importante que se frise que a defesa do Brasil, ela não está vinculada à defesa de uma liderança política. Não está vinculada à defesa de uma liderança política. Então, quando a gente critica, por exemplo, o Biden, ou quando a gente critica o Macron por falas que eventualmente possam interferir na soberania nacional, então, aí, efetivamente, há uma contradição. Há uma contradição. E essa contradição ela precisa ser explorada, não contra o governo, não a favor de uma candidatura, não a favor de uma liderança política ou de um partido, mas sob o ponto de vista do exercício da soberania nacional em relação ao seu exercício efetivo. Nós não podemos ter esse tipo de contradição, porque senão lembra o seguinte: o sujeito que é fã do Bolsonaro, tudo que o Bolsonaro fizer, ele diz que está bom. O sujeito que é fã do Lula, tudo que o Lula fizer, ele diz que está bom. E nós perdemos a nossa capacidade de análise crítica. Nós perdemos a nossa capacidade de análise crítica. E a minha crítica é no sentido do questionamento se estas situações, elas de alguma forma não vulnerabilizam o exercício da nossa soberania na Amazônia, ou se elas não nos colocam próximos àquela agenda que é, em última instância, a pretendida por aqueles que querem aviltar a nossa soberania. Então, é essa questão que vai muito além desse discurso idiota de esquerda e de direita. Não há esquerda e direita. Quando para um sujeito lá em Bagdá, na Zona Verde, onde ainda estão empresas de segurança ligadas aos Estados Unidos e os seus aliados, eles não perguntam se o sujeito é capitalista, se ele é socialista, se ele é comunista, se ele é de direita, se ele é conservador, se ele é progressista, mas dentro do país dele estão ingerindo, inclusive, em relação aos seus destinos. Então, o governo brasileiro, em primeiro lugar, ele deveria claramente dar prioridade à tecnologia nacional. Ao adquirir tecnologia importada, ele deveria, ao meu ver, exigir que a transferência de tecnologia, em função da capacidade, do tamanho do Brasil, também estivesse dada nos contratos, de forma clara, não é? E que, na realidade, nós não podemos vincular estas críticas, esses questionamentos, ao fato de uma liderança, eventualmente, patrocinar esse tipo de coisa. Porque senão é o mesmo fanatismo que foi criticado em outrora em relação a qualquer tipo de exercício de liderança política.